Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca da crítica platônica à poesia que vai fundamentar a posição que Platão assume diante dos poetas, dos artistas de seu tempo, posição essa que culminará na expulsão do poeta da cidade ou do estado ideal platônico. Eu vou falar um pouco sobre esta postura que Platão assume diante da poesia. Vou apenas fazer uma apresentação de alguns motivos, de alguns fundamentos, haja vista que essa discussão é uma discussão um pouco mais ampla, que nos coloca diante, que nos levaria para outras discussões, para outros argumentos. Na verdade, aqui eu vou apenas apresentar os primeiros fundamentos que justificariam esta postura mais crítica da filosofia de Platão frente à poesia. Talvez em outras ocasiões, em outros encontros nossos por aqui, a gente desdobre essa discussão e traga para a nossa reflexão outros argumentos que levaram Platão a assumir uma postura até ácida, por assim dizer, diante da poesia e, por extensão, diante dos poetas. Hoje eu quero me ater apenas à questão do tempo ou à questão da temporalidade que está pressuposta no fazer poético ou num pensar poético e que é um conceito de temporalidade diante do qual Platão conserva certas reservas, diante do qual Platão assume uma postura um pouco mais arredia, mais hostil. É sobre essa temporalidade conceitual que fundamenta o fazer poético, que justifica o fazer poético, e o quanto que esta questão, esse conceito de temporalidade, traz, por assim dizer, um certo arrepio, né, para me valer desse termo, um certo arrepio ao pensamento platônico. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar a divulgar este espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós trazemos lições, reflexões relacionadas à poesia, à filosofia, à literatura, às ciências, enfim, isso é um espaço de divulgação de conhecimento e eu te peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e também divulgando, compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos ter um número cada vez maior de pessoas interessadas em construir conhecimento, porque a nossa finalidade aqui é contribuir para que você construa uma base de conhecimento filosófico, literário, estético, científico. Este é o nosso grande objetivo por meio deste espaço. Então, você que acredita na importância do conhecimento para o crescimento do homem, nos ajude divulgando esse espaço para que nós possamos
acolher aqui um número cada vez maior de pessoas. Bem, a postura crítica que Platão vai assumir diante da poesia vai adquirir contornos mais expressivos e intensos naquela que é considerada a maior obra do pensamento político platônico, quiçá a maior obra que Platão nos legou, e eu me refiro aqui à República. É na República, e a República é a obra por meio do qual Platão desenha a planta, Platão traça, arquiteta aquilo que para ele seria um estado ideal, uma nação ideal, um país ideal. É justamente nesta obra que Platão vai assumir uma postura mais acre, mais ácida, mais dura com a poesia ou com os poetas. Portanto, aqui nós já temos uma chave de compreensão bastante sugestiva. É no contexto do pensamento filosófico político de Platão que a poesia será criticada, combatida e, por fim, erradicada. Porque o ponto mais alto da tensão entre filosofia e poesia para Platão culminará na expulsão definitiva do poeta do estado ideal, do poeta da república, da nação ou da organização política, que para Platão seria a mais perfeita de todas as organizações políticas. É justamente numa obra, num contexto de filosofia política, de pensamento político, que Platão vai assumir sua postura mais dura em relação à poesia, aos poetas, por extensão. E por quais motivos Platão teria assumido uma postura tão acre, tão ácida diante da poesia ou diante dos poetas? Primeiramente, por conta de um vínculo, de uma relação que os poetas têm com a natureza e que para Platão seria uma relação que pressupõe uma negação acerca das questões políticas. Ora, desde tempos mais imemoriais, e também nos dias de Platão, o poeta era uma figura muito ligada à natureza. A natureza era o grande objeto de representação poética. Os poetas eram, muito antes de Platão, e nos dias de Platão continuavam sendo, figuras, diríamos, idílicas, figuras que se apraziam em pintar paisagens, em representar com cores, cenários bucólicos, cenários naturais, em representar com suas cores os cenários naturais. Ora, as musas, que eram uma fonte de inspiração dos poetas, eram figuras que estavam presas à natureza. Ora, reza o mito, reza a lenda, que as musas, as deusas inspiradoras
da poesia e de outras artes, habitavam o Monte Parnaso, que ficava na Fócida, lá na Grécia. Ora, as musas, as deusas inspiradoras dos poetas, não estavam nos grandes centros urbanos gregos, elas estavam nos montes. Aliás, mais especificamente, no Monte Parnaso, em meio àquela natureza selvagem, em meio a árvores e animais, inclusive ali ali na Fócida haveria a fonte que os poetas gostavam de beber para que dela recebessem inspiração. Eu me refiro aqui à fonte Castália. Ora, lá no Parnaso, na região da Fócida, havia uma fonte, a fonte Castália, que era a fonte que, segundo as tradições mais antigas, os poetas gostavam de frequentar, de bebericar de suas águas a fim de adquirir inspiração para a realização de sua obra poética. Portanto, a figura do poeta está muito ligada ao Monte Parnaso, está muito ligada à fonte Castália, está muito ligada a essa região mais bucólica, a estes cenários mais e, consequentemente, este seu vínculo com a natureza lhes tornaria figuras um pouco mais distantes da ágora, distantes dos centros urbanos, distantes das cidades e, por conta disso, figuras alheias ao destino político da polis. À medida em que o poeta se interessa mais pelos espaços naturais do que os espaços urbanos, ele também, o poeta, vai se tornando uma figura apolítica, uma figura desinteressada das questões relacionadas ao destino da polis, das questões econômicas, das questões políticas, de outras tantas questões. Portanto, o poeta, à medida em que ele recorre à natureza para encontrar nela seus objetos de representação, ele acaba dando as costas para a ágora, para o centro da polis, onde os cidadãos debatiam questões de natureza econômica e política, onde os cidadãos discutiam, definiam, pensavam os rumos da cidade. Portanto, nós temos aqui um primeiro elemento que nos ajuda a entender um pouco a postura mais crítica de Platão em relação ao poeta. Para Platão, o poeta é uma figura apolítica, porque ele se interessa muito mais pela natureza do que pela polis, do que pela cidade propriamente dita. Um outro elemento interessante que justificaria, se é que é possível, né, justificarmos isso, mas enfim, né, aqui eu estou encarnando, incorporando a filosofia de Platão, né, portanto, dentro de uma perspectiva de pensamento platônico, este seria um argumento sólido, um argumento um pouco mais
convincente, consistente, né? Um argumento que está presente na filosofia de Platão e que nos ajuda a entender o quanto que Platão, o porquê Platão era tão hostil à poesia, ao poeta, é que a poesia estava relacionada, fazia parte de um termo mais amplo que abrangia outras formas artísticas, como a escultura e a pintura. Ora, a poética, a poiesis, e a poesia está ligada à poiesis, pressupunha um conjunto de trabalhos, um conjunto de atividades que hoje reconhecemos como atividades artísticas, mas que eram subjugadas, que eram desempenhadas ou realizadas a partir de um esforço que era muito mais um esforço manual do que um esforço intelectual. Ora, o próprio termo poiesis ou poesia já pressupõe o domínio de algumas técnicas que eram as mesmas técnicas utilizadas por um artesão, por um escultor ou por um pintor. E disso decorre que o termo poesia, poiesis, era um termo muito genérico e ele estava relacionado a um fazer. Ora, à medida em que o poeta se identifica com o escultor ou com o pintor, ele também é colocado na mesma classe dos trabalhadores manuais, de gente que faz o seu trabalho, que realiza o seu trabalho, recorrendo muito mais ao corpo, às atividades manuais, do que ao intelecto. Portanto, a poesia pressupunha um todo fazer, diferentemente do filósofo, que tinha como o pensamento ou pensar seu maior instrumento de, por assim dizer, de labor. Ora, em vez de recorrer à poiesis, à técnica do trabalho manual, o filósofo recorria ao nous, ou seja, ao pensamento. Daí Platão realizar um contraste entre a poética e a noética, lembrando que nous em grego significa pensamento. Ora, Platão vai estabelecendo um contraste entre a poética e a noética. Na poética, nós encontramos os trabalhos manuais, o todo fazer. E na noética, ou no nous, nós encontramos os trabalhos do intelecto, o todo fazer, a filosofia. Então, o poeta estava muito ligado a uma classe de trabalhadores manuais, de trabalhadores artesanais. E aqui eu abro um parênteses, só no século XVI, e em breve eu irei gravar um vídeo falando sobre isso, apenas no século XVI é que o poeta, o artista, o pintor, o artista em geral será elevado à classe dos pensadores, dos intelectuais, só no século XVI, e por outras razões, por outros motivos, sobre eles nós falaremos numa outra ocasião, só no século XVI é que o artista será reconhecido
como uma figura intelectual, como um pensador. Somente no Renascimento é que ele deixará a classe dos trabalhadores manuais, dos artesanais, dos artesanos, para migrar definitivamente para o campo ou a classe dos intelectuais. Portanto, só depois de 2 milênios é que o artista será reconhecido como um intelectual. Nos dias de Platão, ele era uma figura que desenvolvia trabalhos braçais, trabalhos manuais, trabalhos artesanais. E o poeta está ligado a esta classe dos artesãos e não a classe dos intelectuais. Ora, nós temos aqui um segundo fundamento que nos ajuda a entender o quanto que Platão foi hostil com os artistas, com os poetas que pertenciam à classe artística. E um terceiro fundamento, um pouco mais elaborado, né? Um pensamento um pouco mais diríamos, um argumento, melhor dizendo, um argumento que exige de nós um pouco mais de contemplação, por assim dizer, um outro argumento seria justamente o motivo maior do canto dos poetas. Ora, os poetas, e vejam, quando eu me refiro aqui a poetas, quando Platão, na verdade, se refere à poesia ou aos poetas, ele tem em mente principalmente o poeta Homero e as suas principais, aliás, as suas únicas obras que nos chegaram, né, que são a Ilíada e a Odisseia, cuja autoria a tradição atribui a Homero, mas provavelmente são obras que passaram por muitas mãos até chegarem ao seu acabamento definitivo, né? Mas enfim, isso aí já é um tema para uma outra discussão. Mas quando Platão critica os poetas, na verdade, a sua crítica se dirige de forma mais ampla a Homero e as suas epopeias, né? A Ilíada e a Odisseia. Ora, os poetas, assim como Homero, cantam, celebram 3 grandes elementos. Eles celebram os deuses, os heróis e os rituais. Esses são os 3 grandes elementos, ou os 3 grandes motivos que levam o poeta a compor e declamar os seus versos. Compor e cantar sua poesia. Os deuses, os heróis e os rituais. E esses 3 elementos, esses 3 grandes objetos que levam o poeta a cantá-los, recua ou leva a poesia a um recuo no tempo e na história, que é justamente o recuo numa temporalidade que pertence ao mundo dos mitos, pertence ao plano da origem, ao plano do princípio, ao plano da arqué. Ora, à medida em que o poeta enaltece, celebra, canta e declama os deuses, os heróis e os rituais, o poeta se lança
numa dimensão de temporalidade que é a mesma temporalidade dos mitos, que é a mesma temporalidade das origens, que é a mesma temporalidade de uma outra ordem, a ordem eterna. Portanto, o poeta eleva o seu espírito a uma dimensão de tempo que já não é mais a dimensão do tempo comum, do tempo cotidiano, do tempo que se dá agora. O poeta, à medida em que celebra os feitos de uma Grécia, os feitos de um povo, realizados numa origem extremamente remota, quando deuses e heróis lutavam lado a lado para o triunfo da grande nação, ora, este poeta já se furtou da nossa temporalidade. Agora ele está numa outra temporalidade. Portanto, a ele já não mais interessa o tempo linear, o tempo histórico. A ele interessa o tempo dos mitos, o tempo dos deuses, um tempo imemorial. Não é casual, não é sem bons motivos que para cantar os feitos dos gregos, os feitos da Grécia arcaica, Homero, melhor dizendo, Homero evoca a musa. Os poetas evocavam as musas que eram aquelas 9 alegorias, aquelas 9 entidades femininas que alegorizavam as artes, a história e a ciência. Ora, as musas eram filhas da deusa Mnemosyne, que por sua vez era a deusa da memória, para cantar os feitos que deram origem à gloriosa Grécia. Os poetas, e Homero também, recorriam à memória da deusa. Portanto, eles recorriam a um passado que só estava registrado na memória de uma divindade. Não era, portanto, um passado histórico no sentido científico do termo, no sentido de um Heródoto. Ora, uma coisa é a história para Homero, outra coisa é a história para um Heródoto. Heródoto, que criou praticamente a história enquanto ciência, né? Uma coisa era a geografia para um Homero na Odisseia, outra coisa é a geografia para um Estrabão. Portanto, os poetas evocavam episódios que só existiam na memória de uma divindade. Portanto, não eram episódios que poderiam ser encontrados em registros históricos, em anais históricos, episódios que estão muito distantes de se darem numa dimensão histórica tal qual nós a conhecemos. E por isso, à medida em que o poeta evoca este conceito de temporalidade que pertence a uma outra ordem, ele ignora o tempo linear, o tempo histórico, o tempo do nosso cotidiano, do presente, do indivíduo, que é o tempo político, que é o tempo que importa, porque é o tempo por meio do qual o indivíduo vai determinar, vai pleitear, vai arguir, vai questionar, vai dialogar, vai discursar sobre as questões políticas relacionadas ao seu
tempo. Portanto, nós temos aqui duas dimensões de tempo que para Platão se chocam. A dimensão de tempo da memória de um passado longínquo, de um passado que recua até a ordem dos deuses e dos mitos, e um tempo que é linear, um tempo que é histórico, um tempo que se desdobra aqui e agora. São duas dimensões de tempo que não se dialogam. São duas dimensões de tempo que não se conversam. Ora, são duas ordens que parecem ser extremamente distintas. A ordem do tempo poético e a ordem do tempo político, a ordem do tempo que se dá agora, que é histórico e linear. Este conflito de conceito de temporalidade é um dos motivos que levou Platão a tecer críticas à poesia, a tecer críticas à poética. Ora, os poetas vivem, se deleitam com uma temporalidade que é uma temporalidade dos deuses, dos mitos, dos heróis. Eles nada têm a ver com a nossa temporalidade, com o tempo dos homens, com o tempo aqui de baixo, com o tempo histórico, com o tempo linear, com o tempo da polis, com o tempo da cidade. Os rituais são também um outro objeto do clamor, do canto, melhor dizendo, do canto dos poetas. Mas os rituais buscam estabelecer, todo ritual tem, os grandes rituais, os rituais mais culturais, por assim dizer, os rituais que contribuem com a formação da identidade de um povo. Esses rituais têm um caráter religioso, e os rituais procuram estabelecer um vínculo entre o plano celestial e o plano terreno. Este é o sentido do ritual. Vejamos um exemplo, nós que vivemos num mundo cristianizado, no Ocidente cristianizado, num país cristianizado, né? A Eucaristia, por exemplo, não é? A Eucaristia é um ritual por meio do qual o celebrante vincula o tempo terreno ao tempo celestial, o tempo do seu pecado ao tempo de sua redenção, de sua salvação, o tempo do seu presente ao tempo eterno que o espera na glória, na eternidade. Portanto, os rituais têm um caráter religioso e eles estabelecem vínculos entre o plano celestial e o plano terreno. Contudo, estes rituais só se tornam rituais por meio das convenções humanas. Os homens têm que consentir com os rituais a fim de que eles se tornem perenes, a fim de que eles se tornem rituais. E à medida em que eles se tornam rituais, eles também se tornam perenes. Logo, os rituais prolongam no tempo, prolongam para além do imediatismo do indivíduo, valores, princípios e tradições. Os rituais conservam ao longo do tempo determinados princípios, valores e tradições, ou seja, eles conservam ao longo do tempo uma determinada moralidade ou uma moral. E esta moral que se torna
que faz parte de uma tradição, porque ela perpassa o tempo dos homens, é uma moral que tende a conservar, a manter no tempo valores que talvez já não caibam mais no tempo. Ela procura, essa tradição procura manter esses rituais, procuram manter uma moralidade que já não condiz mais com o contexto atual. Lembremos, foi justamente esta moral tradicional que levou Sócrates, o grande mestre de Platão, à morte, que levou Sócrates a tomar forçosamente a cicuta, o veneno que daria cabo à sua vida. Ora, Sócrates foi acusado pelos sofistas, pelos juízes atenienses, de ateísmo, de corromper a mocidade, os jovens de seu tempo, ou seja, de desrespeitar os valores da tradição. Vejam que interessante. Os rituais celebrados pelos poetas tinham como finalidade conservar uma determinada tradição moralística, conservar determinados valores e princípios que, num determinado ponto da história, seriam a causa de um choque, de um conflito. Conflito com novos valores, conflito com uma nova moralidade, conflito com uma nova forma de ver o mundo. Quem vai encarnar essa nova forma de ver o mundo, esses novos valores, estes novos tempos, contrariando esta moral carcomida da tradição, será a figura de Sócrates. E Sócrates é o grande protagonista dos diálogos platônicos e da República. Portanto, nós vemos aqui o quanto que a poesia, à medida em que celebra os rituais, também tende a manter, a perenizar uma moralidade que é uma moralidade ultrapassada, carcomida. Vejam que interessante. Platão aqui, diríamos nós hoje, né? Platão aqui está criticando um certo conservadorismo poético, uma certa moralidade que os poetas tendem a celebrar para além dos tempos e que representa aquilo que há de mais caduco, carcomido e ultrapassado. Ora, esta moralidade é uma moralidade que não pode se impor num contexto político, porque a política vive a partir de um dinamismo, de um movimento, de um movimento que requer quase sempre outras formas de enxergar as coisas, outras formas de ver as coisas. É isso porque Platão não viveu o nosso tempo, né? Isso porque Platão não conhece o nosso Congresso, isso porque Platão não conhece a nossa a maior parte dos nossos parlamentares, que está ligada a um pensamento mais conservador, né? Platão não viu em seu tempo o que nós estamos vendo hoje, que é o advento da extrema direita, que é conservadora, que é moralista, que procura, que vai se alimentar a partir daquilo que já deveria ser ultrapassado, daquilo que pressupõe um recuo no tempo, daquilo que deveria ser superado, né? Extrema-direita, essa que tem crescido muito, e no mundo, não só no Brasil, mas em boas partes do mundo, né? Enfim, vejam, Platão,
hoje seria um crítico desse conservadorismo, pois ele era um crítico do conservadorismo dos poetas de seu tempo. Ele era crítico de uma moralidade caduca, ultrapassada e que culminou e que levou Sócrates à morte e que levou o filósofo à morte. Veja o perigo do conservadorismo, não é? De uma moralidade que deseja se manter intacta ao longo dos tempos, ignorando o dinamismo da história, o dinamismo das coisas, ignorando novas exigências, novas necessidades, novas formas de ver e pensar o mundo. Portanto, por estes motivos, por estas razões, nós conseguimos entender um pouco o porquê Platão assumiu uma postura tão ácida, acre, com a poesia, a ponto de expulsar o poeta de seu estado ideal, de sua cidade ideal. Ora, existem outros elementos, existem outros fundamentos, mas sobre eles eu falarei numa outra ocasião. Eu espero que estes aqui expostos te ajudem a entender um pouco os conflitos entre filosofia e poesia, e Platão vai ser o primeiro pensador a fazer a filosofia emular com a poesia. Eu espero que estes poucos argumentos te ajudem a entender os conflitos entre filosofia e poesia no pensamento platônico. Há outros. O tema é bastante rico. O tema também é muito questionável e criticável, né? Mas sobre outros fundamentos platônicos, bem como a crítica que nós podemos fazer a eles, isto eu deixarei para uma outra ocasião, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu joia. Te espero aqui no próximo encontro para nós discutirmos outros assuntos. Um forte abraço e até a próxima.